Olá, povo lindo! Começando mais um show de negócios. Gente, o nosso programa, nós estamos com uma convidada que tem uma história magnífica. Ela que tinha uma empresa de rasteirinhas, infelizmente faliu. Mas hoje ela é uma empresária de sucesso. Ela que ajuda tantas mulheres ficarem cada vez mais linda através da sua imagem. E ela é Edna Pérez. Seja bem-vinda, Edna, ao nosso programa Show de Negócios. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, tá? Agradecer toda a equipe, o show de negócios, esse programa maravilhoso e um prazer estar aqui para compartilhar a minha história. Edna, você está preparada hoje para contar tudo pra gente? Preparadíssima. E eu sempre falo, quem senta aí nessa poltrona não pode esconder nada, nada, nada. Porque tem momentos, Edna, que a pessoa fala coisas assim que ela nunca falou pra ninguém. Sim, então vamos lá. Só que você irá contar essa história pra gente só depois do intervalo. Gente, fiquem aí ligadinhos. Pode ter certeza, essa história é show. Voltamos já já. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com ela, Edna Pérez. Ela que faz essas mulheres ficarem mais maravilhosas, não é mesmo, Edna? Sim, esse é meu trabalho. Edna, hoje tem muitos empresários aí que não vieram ricos de berço. Não sei se é a sua história, mas pelo que eu conheço, não é mesmo. Quando começou? De onde veio a Edna Pérez? Como foi sua infância? O que você fez para chegar onde você está hoje? Eu nasci em Itapaci, Goiás. Meus pais sempre moraram na roça e quando eu tinha 3 anos, eles se mudaram para o Tocantins, proximidade de Araguatins, na beira do rio Araguaia. E eu fui criada nessa cidade. Papai sempre morando na roça com as suas dificuldades. Nós somos 4 irmãos, né, tenho um irmão e eu sou a primeira das irmãs. Então sai do estado de Goiás e vai para outro estado. Isso. E sempre moramos na roça. Então, desde muito cedo, eu tive que sair para estudar fora, na casa de tias, morar, né, com tios, primos, que também moravam na roça, só que perto da casa deles tinha um grupo escolar. E na fazenda do meu avô não tinha escola por perto. Então, eu saí muito cedo para estudar. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Olha, pela sua mãe. E algo que muito me marcou é que ela ia me ensinar o alfabeto e ela sempre falava: "Filha, você é inteligente, é bonita, você precisa estudar. Para você ter sucesso, você precisa estudar". Eu internalizei essas palavras e eu peguei gosto por estudar. E na escola eu sempre gostei de sentar na frente, de me dedicar e carreguei isso para minha vida. Porque a sua mãe, desde pequena, porque sempre a gente vê os pais, aquela mentalidade, porque ela trabalhava na lavoura. Sim. Então a mentalidade dos pais que trabalhavam na roça, ali, eles tinham uma mentalidade De que não precisava estudar. não precisava, estava bom o que tinha, mas não. Ela já colocava que ela já havia colocava na sua cabeça que você
seria alguém. Porque as pessoas: "Não, meu filho, fica aqui mesmo, vamos trabalhar aqui na lavoura, aqui nada vai faltar para você, não tem necessidade de você ir para a cidade grande e estudar". Isso foi o que você foi a respeito da sua mãe. Sim, ela plantou esse desejo no meu coração. E não foi fácil, sempre foi de muito desafio a vida, né. E eles morando na fazenda do meu avô, meu pai uma vez resolveu, né, a se mudar daquela fazenda e ir para um lugarejo próximo dessa cidade, Araguatins, chamado Entroncamento de Araguatins, onde passava a Transamazônica, perto do rio Araguaia. E papai pegou as vacas, acho que era 4 vacas, uma era que dava o leite para o sustento, né, dos filhos, e ele trocou essas vacas numa máquina de arroz, beneficiar arroz, limpar arroz. E ele foi para esse lugarejo e começou a comprar arroz na região, limpar e vender. E ali, eu lembro que ele trabalhou de várias coisas, plantou horta, uma vez ele plantou uma lavoura de repolho. Olha, repolho. Você acredita, Edna? Olha aqui as conexões. Meu pai também, o meu avô com meu pai também tinha uma máquina de arroz. É. Olha aí que coincidência. E ali na dificuldade, ele tentava de todas as formas. Eu lembro que ele depois plantou uma lavoura de abacaxi, assim, ele tentava, só que a terra não ajudava e não tinha acesso a insumos para melhorar a terra, né, e ele desistia. Mas sempre buscando dar o melhor para nós, né. E aí, quando eu fiz 15 anos, ele alugou um lugar, hoje a gente fala kitnet, naquela época era um cômodo sem estrutura nenhuma, né, pra gente ir morar na cidade, eu e meus irmãos, para estudar e trabalhar. E foi quando eu consegui o meu primeiro emprego, numa loja de calçado. Mas ali, antes de você conseguir seu primeiro emprego, você também estava trabalhando e o estudo já era mais difícil, né, para você ir para a escola, porque você morava em um lugar mais distante da escola. Sim, continuamos morando distante da escola. E eu quero lembrar que quando eu tinha 7, 8 anos, antes de meu pai mudar para esse lugar, eu morei em Tocantinópolis, na casa da minha avó, mãe da minha mãe, para estudar. E lá ela fazia doces para vender, aqueles doces de pedaço, e eu e minha prima saíamos para vender de casa em casa aqueles doces. Gente, então criança, já começou a trabalhar desde Desde criança. criança, então eu já vendi de tudo nessa vida. E doce. Doces, doces de leite, que eu Nossa, amava, não me fala, doce de leite, aquele em pedaço. de pedaço. Então, assim, muito criança ainda, né. Então ali eu fui entendendo que para vencer precisava trabalhar, porque o trabalho sempre foi, o lugar que poderia mudar a nossa vida. Aí você estava namorando sua avó, já começou a empreender desde pequena, passando as dificuldades, mas ali estava, deixou a sua casa, deixou os seus pais para estudar. Foi quando ele teve essa ideia de sair para dar estudo para os filhos, pelo menos facilitar um pouco mais. E aí foi quando ele foi para esse lugar, comprou essa máquina de arroz, ainda era 8 quilômetros da cidade. E quando eu completei 15 anos, ele resolveu alugar um cômodo lá e colocar nós 4, né, para trabalharmos e estudarmos. E aí foi quando eu comecei a trabalhar numa loja de calçados, e como vendedora de calçados. E acho que a paixão começou ali, né, por imagem, né, por cuidado com o outro, por dicas de moda, né, de estilo. E nesse trabalho, chegou um moço uma vez e ele falou: "Nossa, você não tem interesse em participar de um processo seletivo na Emater? Está aberto para secretária". Ali você E eu estava com apenas 15 anos. já quase com 16. E aquilo, menina, acendeu dentro de mim uma esperança e falei: "Nossa, meu desejo é trabalhar de carteira assinada". E numa empresa pública então, né, naquela época era assim, todo mundo Também é o sonho dos pais. e o sonho dos pais. E aí, eu fui participar desse processo e fui selecionada. E eu fiquei muito feliz e ali comecei como secretária, né, e fiquei até depois de casada, eu continuei por 7 anos nesse emprego. E foi assim, o início de uma trajetória, buscando sempre sonhar, buscando acreditar que as coisas iam melhorar, né, buscando isso. E eu lembro que eu ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo sempre foi pouco, né, para complementar. Sempre o mínimo. Sempre o mínimo,
Para complementar, eu ia na cidade grande, morava perto de Imperatriz, e lá eu comprava lenços, esses lenços que está usando agora, né. Eu comprava lenços e levava para minha cidade para vender. E lá eu ensinava as minhas clientes a colocar na cintura como cinto, a colocar no cabelo, a amarrar no pescoço, então era truque de estilo, hoje eu entendo. Sempre o dom que você tem hoje Já vem de lá de trás. Depois que eu passei a olhar para minha história, eu descobri que já estava no sangue, aí o estavam empreendedorismo. lá na minha infância. E um outro detalhe que eu guardo na memória é que nesse tempo, bem pequena aí, nos primeiros anos de escola, acontecia teatros, alguma apresentação cultural, e a minha mãe fazia uns vestidos coloridos de papel crepom, cada saia de uma cor, aquele vestido todo, armado, bonito. Eu me sentia única, me sentia muito bem com aquela roupa, e aquilo me fazia me elevava a autoestima, né, na infância. E foi, assim, algo que marcou profundamente. Hoje eu vejo que esse gosto pela imagem, esse gosto por looks, por estilo, né, já estava sendo construído Já lá. veio pela sua mãe da É. infância, do colégio, da época de colégio, porque não foi apenas você, Edna, sua mãe já tinha, assim, como você tinha mais irmãos, então eu vejo sua mãe com ela já tinha um empreendedorismo, ela trabalhando, né, já trabalhava ainda na lavoura, ou seja, ela já estava com o seu pai na empresa, né, lá do arroz, mas ela via algo maior. Maior. E ela Ela buscava, dentro da limitação dela, ela buscava fazer pão de queijo, né. Lembro que uma vez meu pai montou uma panificada não posso chamar de panificadora, né, uma padaria ali, eles, faziam roscas, pães e saía de madrugada para vender. Então, assim, ela sempre foi muito de buscar alternativas para nos dar o melhor que ela podia dentro da limitação que ela tinha naquele momento, mas ela sempre buscou nos dar o melhor. Ela costurava as nossas roupas com muito carinho, né, então assim, a gente foi muito bem cuidado pela nossa mãe. Aí você veio essa fase que você já estava trabalhando também numa empresa, no CLT, mas você pensava: "Gente, eu não quero ficar trabalhando sempre no CLT". Aí veio você, juntou dos lenços, você arrumou uma forma também de completar a sua renda. Sim, não só nos lenços, eu via em Goiânia e comprava rasteirinhas, olha a história da rasteirinha lá atrás. Comprava, usava umas rasteirinhas de malha colorida com uns detalhes, e aí ela amarrava na perna, então eu levava muitas rasteirinhas assim para vender e vendia tudo. Ia pelo correio. E então, assim, eu sempre busquei, esse lado empreendedor, de estar sempre buscando crescer, aumentar a renda, né, da família e melhorar de vida. Ali você estava quando você resolveu, porque teve um momento também que você estava estudando, e tinha também as dificuldades, porque você estava trabalhando em empresa, e era uma empresa, assim, você não conseguia aquele trabalho meio período, né, porque antigamente o meio período não era tão existia, era o dia todo, e você também tinha um colégio, porque você era uma jovem. Nesse tempo eu já trabalhava o dia todo e estudava à noite. E a nossa casa era a última casa da rua, então assim, aquele sol quente, aquele calor, quem conhece Tocantins sabe que é muito quente, né. E eu nunca tive, assim, vergonha das dificuldades. Eu lembro que tinha um amigo que ele tinha uma carroça, olha os detalhes, ele tinha uma carroça e, às vezes, ele passava, né, por mim, eu estava saindo do trabalho, aquele sol do meio-dia para ir almoçar, fazer a comida, voltar, e ele falava: "Você quer carona?", "Eu quero". Eu subia na carroça e não estava nem Você não importando importava, quando ia falar de mim, eu queria era chegar rápido, né. Então essas coisas, assim, marcam a nossa vida e eu que marca sempre muito. eu nunca tive vergonha, assim, das dificuldades que eu passei, mas eu sempre acreditei que as coisas iam melhorar e que o sucesso ia chegar e que eu seria muito bem-sucedida, muito alegre, muito feliz e sempre cultivou o meu coração. Você falou algo importante, quando você fala da carroça, do carroceiro, eu lembrei, sabe de quem? Minha mãe, porque o meu avô foi carroceiro e esses dias a gente estando com a minha tia foi e comentou para minha mãe: "Nossa, eu lembro que você andava com seu pai na carroça, mas você não tinha vergonha naquela época?". Minha mãe não, nunca tive vergonha. Não, nunca porque eu sabia quem eu seria.
e aquilo lá jamais mudaria o que seria o meu interior, né, o caráter, nada. Aquilo lá, o que o pai dela trabalhava é algo, né, que estava ajudando a família, que faria diferença, estava fazendo. Então, assim, você falando, estava na cidade, trabalhando em uma empresa jovem, poderia ter ficado com vergonha, né, eu Sim. carroça. É. Mas assim, quando a gente sabe quem a gente é, né, a gente tem um objetivo lá na frente, e não é a sua realidade que vai te aprisionar, porque você sabe quem você é. Você nasceu para vencer, você cultiva. Eu tinha certeza que eu iria conquistar tudo que eu desejasse conquistar, e a coisa que eu mais desejava era ter uma família. E um detalhe que eu quero contar, que aos 13 anos eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que mudou o percurso da minha vida inteira até hoje. Eu conheci Jesus no dia 1º de maio de 1983. E essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida. E eu sempre desejei ter uma família, ter uma carreira. Talvez quem me conhece e que está vendo esse vídeo, né, esse programa, vai entender um pouco mais por que sempre eu desejei trabalhar, ter uma carreira, Ajudar as pessoas. ajudar as Que pessoas. sempre a gente fala sobre propósito principal. Olha aí, olha a idade, aos 13 anos de idade, você conhece a pessoa que mudaria a sua vida. Que eu sempre falo, né, Jesus, como ele mudou a minha vida, eu acho que quando você conhece, igual você conheceu aos seus 13 anos, já começou a mudança Muda. do seu interior. A transformação começou ali. E agora eu não estava mais sozinha, né, eu tinha com quem contar, porque o Senhor, ele é tudo, ele é a razão da nossa vida, e quando a gente se aproxima, ele tem sempre uma resposta. E eu desejava muito ter uma família, esse era o meu maior sonho, ter uma família, ter uma carreira, e me casei aos 19 anos, e foi assim, 8 meses de namoro, noivado e casamento, e ele morava em outra cidade, então a gente se viu aí umas 6, 7 vezes, né. Então, quando você fala que você já estava trabalhando em uma empresa e você teria que mudar para outra cidade, então ali você tinha que deixar tudo. Tinha que deixar tudo, mas eu consegui uma transferência da minha empresa na época. Eu casei, fui morar em Araguaína, Tocantins, e fui transferida levando o meu trabalho. E com 2 meses de casada, eu já estava grávida da minha primeira filha, e no ano seguinte do meu segundo filho, então eu tive. Gente, então foi muito rápido. Foi. Como ficou a respeito da sua vida? Se você estudava, você trabalhava em uma empresa, então você já foi e deixou tudo. Eu já tinha terminado o 2º grau, quando eu me casei, então eu já tinha terminado. Então você conseguiu transferir. O trabalho, sim. E aí, esse sonho de estudar, de fazer faculdade, ele teve que esperar um pouco, porque nessa época meu marido já começou a fazer faculdade, e eu grávida, com 2 meses de casada, grávida, né, da minha primeira filha, em seguida veio o segundo, e eu trabalhava, e ainda tinha criança. Então, assim, foi difícil conciliar a família, né, conciliar filhos e trabalho, né, e o papel de esposa e tudo mais. Como sempre, né, para todo mundo é difícil, é desafiador, mas não impossível. E como foi esse momento que você viu: "Nossa, é desafiador, agora eu estou grávida, mais um filho"? Como você conseguiu fazer essa transição? O apoio. Só que você irá nos contar, Edna, depois do intervalo. Voltamos já já. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada.
Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos aqui com a Edna, com essa história fantástica. Gente, olha aqui, muito difícil você ver um empresário de sucesso começando aí já com o ouro, não é mesmo, Edna? Quando você vê uma história impactante, a pessoa não começou ali história de riqueza, diamante, não veio do berço. E a gente vê sua história a respeito dessa transição. A transição que você fez de uma cidade para outra, como foi essa transição? O que essa transição mudou na sua vida? Me trouxe amadurecimento, até porque eu saí da minha cidade, casada, fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né? E logo engravidei da minha primeira filha e no ano seguinte do meu segundo filho. Então eu tive, e ainda trabalhando, porque meu trabalho transferi para. É que você transferiu, mas não parou. Não parei, continuei trabalhando e ainda, né, cuidando das crianças e da casa e do casamento que tinha acabado de acontecer. Mas eu recebi muito apoio do meu marido, ele sempre me apoiou muito. Então, assim, foi possível, né, essa jornada tripla que a gente chama, É né. porque, assim, tudo novo para você, mas assim, não desistiu e foi, com garra. Com garra. E mesmo nessa época, além de trabalhar fora, eu sempre buscava, implementar a renda, vendendo enxovais, bijuterias. Então você vendeu de tudo, Já vendi começou de tudo nessa doce, vida. depois do doce, sapato, depois do sapato foi para uma grande empresa e depois vem vender lenços. Gente, é uma empresária e É. você nunca desistiu, sempre quis estar no empreendedorismo. Você vendo a sua família, né, que veio lá do agro, você: "Não, eu quero ter quero ser diferente". E você, o empreendedorismo estava ali, né, estava ali no Sempre seu na veia. sangue, na veia. Somos uma família de empreendedores, eu vejo isso na minha avó. Ela criou 14 filhos e sempre vendia tecidos, doces. Ela fazia de tudo para dar conta de 14 filhos, né, e como eu fui morar com ela um tempo para estudar, eu pude perceber e acompanhando a trajetória dessa mulher, eu sei que muito dela tem na minha vida, né, essa questão e a minha mãe, as minhas tias são todas empreendedoras. Gostam de vender, gostam de estar se movimentando para melhorar, né, as situações financeiras da família. Sempre ali ajudando, né. Eu Sempre. vejo que o seu esposo estava ali com você, também te apoiando. Sim, sempre ele me apoiou, sempre me apoiou. E eu falo que, assim, se eu cheguei onde eu cheguei foi por causa do apoio dele. E sempre tá ali: "Ai, você só te falta uma oportunidade". No início ele gostava de falar isso. "Você é inteligente, só te falta uma oportunidade". E ele sempre me apoiou. Porque hoje é difícil, viu, Edna, sempre a gente, assim, que as minhas entrevistadas, minhas convidadas, a gente vê muitos casamentos destruídos. E hoje não, eu vejo ser uma mulher, aí toda feliz, e um casamento que você teve um esposo que te ajudou, que fez você, principalmente nós que estamos aí, né, no mês das mulheres, você teve um homem ao seu lado que sempre te apoiou. Que a gente vê hoje, e nesse tempo que nós vivemos, difícil isso acontecer. As famílias não têm resiliência, digamos assim, para se respeitarem, né, para querer construir, de verdade um lar, né, e se desfaz por qualquer coisa, desistem, né, porque precisa renúncia, respeito, né, precisa de de desejo mesmo, de construir e manter, né, a família de pé. E hoje eu tenho 3 filhos, 5 netos, Olha, família grande. família grande. Mas quem vê assim, mas a Edna, olha o que você passou, as transições de mudanças, de você como empresária, como você empreendedora, você foi diversificando. Empresário, trabalha com uma coisa, trabalha com outra, rasteirinha, e sempre veio a moda. Sempre a moda. Hoje Porque a moda você disse da sua mãe, depois você
falou sobre a sua avó trabalhando com panos. Sim, esses dias, porque a gente escreveu o livro da família, né, e eu lembrei desse detalhe, eu falei: "Olha só, ela vendia tecidos lá na roça, né, ia na cidade, trazia aqueles cortes e vendia tecidos", então tem um rastro, né, no sangue. Então, aí você estava lá no interior trabalhando, morando nessa cidade com seu esposo, com 2 filhas. Como foi essa mudança? Porque você, mexendo com rasteirinhas, era a sua profissão, trabalhando numa grande empresa, mas estava empreendendo e com 2 filhos. Sim, houve a divisão do estado, e meu marido era funcionário da CELG e a gente veio para Goiás. E fomos morar, primeiramente em Vicentinópolis, moramos 1 ano e 4 meses, mas o nosso desejo era morar em Rio Verde, para dar estudo para os filhos, né, e com 1 ano e 4 meses nós conseguimos uma transferência para Rio Verde, e construímos uma nova história em Rio Verde. E já estava com 1 ano mais ou menos que eu estava em Rio Verde, foi para a faculdade o curso de educação física. E meu marido ouviu no rádio que ia a primeira turma de educação física estava chegando em Rio Verde. E ele falou para mim: "Por que que você não faz faculdade?" Aí eu falei: "Ah, é mesmo, né?" Aí fui, prestei o vestibular, passei e comecei a fazer faculdade, Aí só de educação de física. educação física. E no primeiro ano eu engravidei da minha terceira filha. Nossa, agora já era 3 filhos. Trabalhando, estudando, do lar. Do lar, e ainda com desafio, e aí veio a gravidez. Tipo assim, você sonhou tanto em estudar, em fazer uma faculdade, eu já estava com 30 anos, quando eu fui, né, em busca desse sonho de fazer faculdade. E aí vem a gravidez da terceira filha. Eu pensei várias vezes em desistir, mas aí sim, tive a criança, não desisti, porque meu marido não deixou, ele dizia: "Não, você não vai desistir, você não sabe se você vai ter a". Você pensou: "Vou trancar a faculdade, porque agora a dificuldade de ser terceiro filho". E Trabalhando. muitas desistem, né, muitas mulheres desistem que estão ali jovens, porque ainda você é mais jovem, que vê: "Nossa, não tem como, vou parar", mas você teve uma pessoa do seu lado que estava ali te incentivando. Mas educação física não tinha nada a ver do que você pensava. Educação física, você foi ali, estudou e formou. Sim, levando carrinho, levando indo em casa amamentar, levando a criança para a faculdade, os colegas ajudavam, foi assim. Os Daqui outros a pouco já ia formar. os mascotinhos tudo formado ali junto. E que bom que eu não desisti, porque em 2003 o SESI, abriu uma unidade em Rio Verde, SESI Senai, e eu passei no processo seletivo para coordenação de lazer e saúde. Olha, comecei a trabalhar no SESI e fiquei 18 anos. Saí agora em 2021. Você ficou 18 anos no SESI, mas você estava em Rio Verde. Rio Verde. Como foi assim, Rio Verde e vindo para Goiânia? Meu marido foi transferido, mais uma vez, foi transferido, ele trabalhava na CELG e ele foi transferido para Goiânia. E eu consegui transferência também. E aí vim aqui, coordenei vários projetos, e o SESI foi uma escola para mim, uma escola. Aprendi muito. E mesmo trabalhando no SESI, foi quando eu comprei a loja para investir no shopping na 44, pensando assim, quando eu saísse, aposentasse, ter uma renda, né. E comprei para alugar e não consegui alugar. Edna, mas antes de você, né, contar a história que você, né, a respeito que você empreendeu aqui em Goiânia, qual foi o maior obstáculo? Porque você estava grávida e também estudando, porque muitas mulheres hoje que estão aí nos assistindo, estão trabalhando, mas desistem do sonho que é a respeito de ser mãe, não vai conseguir conciliar as 2 coisas. Qual foi a sua maior dificuldade e o que você vê para falar para essas mulheres que estão nos assistindo que não é impossível? A maior dificuldade é conciliar mesmo, né, o trabalho, a casa, o marido, os filhos, isso é muito desafiador. Mas o que eu tenho para dizer, não desista, você vai conseguir.
E é muito gratificante olhar para trás e ver os filhos casados, netos chegando, e você ter a sensação de dever cumprido. Claro que não foi só, tive a ajuda do marido, dos próprios filhos que já estavam maiores, né, no cuidado com essa que já estava pequenininha. Então, e a ajuda de Deus, que sempre coloca no nosso coração o desejo de não desistir. A sensação, você não está só, eu estou com você. E isso nos dá força e a gente vai seguindo. E aí, então, essa transição de outra cidade, de uma cidade porque Rio Verde é uma cidade grande, mas comparado com Goiânia, nem se Então, compare com Goiânia. quando eu vim para Goiânia, essa minha caçula já estava com 12 anos. E aí foi quando meu marido foi transferido para cá e eu me mudei para Goiânia. E aqui foi que eu comecei essa questão de empreender, quando a gente comprou a loja em 2018, comprei na planta para investir e não nos quando o shopping foi inaugurado, em 2020, já no início da pandemia, a pandemia começou, eu estava com 1 mês que eu tinha aberto a loja. Nossa, 1 mês, você ali tinha gasto um dinheiro alto na planta e pensando: "Agora eu vou começar uma empresa para mim, é empreender mesmo, ter algo físico", porque pelo tudo que você passou, você nunca teve uma empresa física. Não, Aí já começava uma superação. já começava a superação. E aí foi muito difícil, porque começar uma empresa do zero na pandemia, né, mas a gente atravessou a pandemia e eu fiquei 4 anos com essa loja. Você ficou 4 anos ainda. Fiquei 4 Na época da insisti. pandemia, aí já começava trabalho online. Sim, trabalho online, toda aquele perrengue que todo mundo passou na pandemia, né. E o meu salário que eu recebia, eu muitas despesas da loja era coberta com esse salário, né. Então foi muito desafiador. E eu abri essa empresa, porque o meu sonho de alugar o ponto não tinha dado certo, então eu precisava manter as despesas do shopping. Eu falei: "Ah, eu tenho que abrir alguma coisa. Ah, vou abrir uma fábrica, vou fabricar rasteirinha". Você fabricava, Fabricava. não revendia, Não, fabricava, aprendi a fabricar, porque você comprava para lá atrás. vender lá atrás. Aí você fala: "Não, agora eu vou fabricar". Vou confeccionar e aprendi na garra, né, e fiquei 4 anos. 4 anos aí com a empresa. Tentando. E percebi que não ia escalar, eu estava adoecendo, sentindo muita ansiedade, e era melhor eu parar com a loja. Então, ali com essa empresa que você estava, que seria na 44, Na que é o ponto de 44 antes era muito, assim, muito cheio, né, somente o que você fabrica, que é rasteirinha hoje para as mulheres, algo que vende muito. Então você veio a dificuldade, o que que você nessa época que te fez pensar, falar: "Agora eu vou ter que parar mesmo, porque eu já não aguento mais"? O que que aconteceu que foi assim? Foi algo que te fez abrir os olhos: "Agora eu preciso parar"? Bom, muitas dificuldades e não estava valendo a pena, eu estava adoecendo. E aí, depois da pandemia, a 44 não foi mais a mesma. Antes era uma quantidade enorme de ônibus, de pessoas que vinham e comprava de todos os estados. Depois da pandemia, muitas pessoas hoje agora compram no digital, né, online, e foi ficando inviável. E eu cheguei à conclusão que não estava valendo a pena, eu estava adoecendo e que era melhor parar com a loja. E foi quando eu me lembrei que em 2017 eu tinha feito a minha consultoria de imagem, porque eu estava num processo de repente eu me perdi de mim, sabe, eu estava com ansiedade, com depressão, e eu busquei a consultoria para meu conhecimento mesmo, meu autoconhecimento. E eu disse assim: "Nossa, o dia que a minha vida desacelerar, eu vou fazer um curso na área". Aí eu me lembrei, quando eu resolvi fechar a loja, eu lembrei da consultoria e falei: "Ah, eu vou fazer um curso de consultoria de imagem", eu sempre gostei, me apaixonei por esse processo. O que te fez mesmo fechar essa empresa? Chegou, você fala assim: "Não, agora chegou o momento, eu vou fechar a empresa mesmo, essa empresa está me adoecendo". Como assim? Você falou: "O momento que você agora eu preciso olhar para mim". Quando foi esse momento que você agora essa empresa não dá mais resultado, essa empresa não é o que eu sonhei para a minha vida?
Sabe, Kelly, eu estava participando de um seminário de empreendedores na igreja, Videira, e o Pablo Marçal era um dos palestrantes. E no meio da palestra dele, ele parou, eu já vinha muito angustiada com essa minha loja que não escalava, né. No meio da palestra ele falou assim: "Por que que você não fecha essa empresa? Você já analisou, já olhou para frente, já olhou para trás e já viu que essa empresa não vai escalar. Por que que você não fecha essa empresa?" Na hora, minha filha, essa minha filha caçula, né, ela olhou para mim e falou: "Mãe, essa palavra é para você". Falei: "Eu também senti". E tinha uma semana que eu tinha começado o curso de consultoria de imagem. Eu falei: "Eu vou fechar a loja". E aí, na segunda-feira, isso foi numa sexta à noite, na segunda-feira eu cheguei lá, falei para minha funcionária: "Coloca tudo em liquidação, avisa as clientes, vamos vender, eu vou fechar a loja, vou entregar o ponto, tem prejuízo que eu". Foi assim, foi assim, tocou no meu coração, vou fechar. Tem muitos empresários, eles ficam: "Ah não, vou ainda", e fica, sabe, Eu ele tá no insisti. UTI. Você foi, você falou: "Não, não vou insistir mais". Eu já estava adoecendo, porque estava na UTI há muito tempo, eu ficava na esperança que a hora ia acontecer algo e eu ia conseguir romper, mas não. E aí quando eu comecei o curso de consultoria, tinha uma semana desse seminário que eu fiz, que essa palavra me despertou, e aí eu tomei a decisão e falei: "Eu vou fechar a loja, vou investir na consultoria de imagem, que é algo que eu amo". A princípio eu pensei assim: "Ah, vou fazer esse curso para minha realização pessoal", mas eu me apaixonei pelo processo, e hoje eu estou aqui. Porque você já era apaixonada, Já era apaixonada há muito desde tempo, né. antes, né, desde criança. E aí, investi na consultoria de imagem e hoje eu faço meus horários, né, tenho a minha agenda, liberdade, né, só que eu esqueci de contar que em 2021 eu fui demitida do SESI. Ah, E nós ainda temos a história também do SESI. sim, em 2021 eu fui demitida e É porque aí você já não tinha você já não tinha o salário para te ajudar, era o suporte. que era o suporte daquela empresa. Aí acelerou. Oxigênio. É. E aí acelerou esse processo de ansiedade, de não conseguir. E aí fui adoecendo, gastrite, H. pylori, ansiedade. E aí eu E resolvi. qual foi a virada de chave da Edna Pérez? Bom, Só que você vai contar pra gente só depois do comercial. Voltamos já já. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Voltamos com ela, Edna Pérez. Agora é o momento que as pessoas amam, porque vem a história dos desafios, dos momentos ruins. Agora chegou. Como foi a virada de chave da Edna? antes de eu te falar da virada de chave, eu quero registrar que eu tive depressão, ansiedade. Assim que eu mudei para Goiânia, depois de um tempo, eu me perdi de mim. Eu não conhecia ninguém e era tudo desafiador. Mais uma vez, né, que desafios nunca faltaram. E eu me perdi, me sentia desconectada de mim mesma, eu não sabia quem eu era, eu tinha dúvida do meu propósito e aquilo eu entrei num ciclo de culpa, medo, indecisões e eu estava adoecendo, literalmente. Eu lembro de um dia que eu fui para a praça de frente à meu apartamento, às 5 da manhã, me sentia sufocada.
me sentia culpada, distante de Deus, era como se eu tivesse medo, né, de que eu não fosse amada por Deus, por eu ser tão pecadora, né, às vezes ingrata, me sentia ingrata, com tudo que de bom que Deus tinha feito na minha vida, e eu estar sentindo aquela angústia, aquela tristeza, aquela falta de lugar. E foi quando eu conheci uma cabeleireira, que falou para mim do amor de Deus e que o favor imerecido não era por causa que o amor de Deus não dependia dos meus méritos, do meu desempenho, do meu comportamento, mas era um presente. E que eu não precisava mais viver com medo, porque o Senhor já me amava. E entender isso transformou a minha vida. Eu ganhei força, ganhei ânimo, porque eu recebi. E eu que já era cristã há muitos anos, né, me vi nesse lugar de culpa, de medo, de inadequação. E eu me aproximei de Deus de uma forma diferente ao mudar a minha visão do amor dele por mim. Que ele não me amava mais nos meus acertos e menos nos meus erros, e que ele já me amava, que eu estava em Jesus, que o sacrifício de Jesus já me fazia aceita e que não era pelo meu desempenho. Então isso mudou a minha vida, por completo. Hoje eu me sinto mais confiante, mais alegre, sem Teve um momento que abriu a sua visão. abriu a minha visão, porque eu percebi que o meu relacionamento com Deus, em todos esses anos, era baseado na lei do merecimento, e isso trazia muito peso, muita culpa, muito medo. E quando eu entendi, às vezes a gente vê na palavra, ouve isso todo dia, mas essa verdade não entra no seu coração e não te transforma. Eu me permiti ser amada, entender que eu era amada, e isso mudou tudo na minha vida. A depressão foi embora, hoje eu sinto alegria de viver, tenho paz, né, o medo foi embora. Teve uma época que eu tinha medo de perder o meu emprego, medo de perder a minha família, de falir, medo de não ser amada pelos meus filhos. Então quando a gente está nesse ciclo adoecedor de culpa, de medo, ele te leva a cada dia para o buraco mais fundo, né. Então, entender que Jesus já te ama, que o sacrifício de Cristo é o suficiente para Deus te aceitar, nós não temos que viver com medo de Deus. Ele já nos ama e está tudo certo. Isso é transformador, é libertador, é leve. É porque, assim, tem muita religiosidade. Muita A religiosidade. pessoa fica, parece que Deus, a pessoa tá com Deus de fazer algo errado e Deus vai fazer aquilo que a pessoa vai castigar. Exatamente. E essa visão distorcida do amor de Deus por nós é que tem levado muita gente à depressão, à síndrome do pânico, por causa dessa falta de conhecimento, né, de que você é aceita não pelo que você faz, mas pelo que Cristo já fez. Foi sobre essa palavra, foi sobre a conversa que você teve com essa mulher que abriu sua mente, foi onde que aquele medo que você sentia foi porque, assim, é muito difícil uma pessoa falar: "Vou fechar uma empresa hoje". Já assim, hoje já pensa: "Não, é isso é a palavra? É, minha mente já está aberta". Amanhã essa empresa já é. Muitas dificuldades. Você não, então, através de uma palavra mudou tudo que você mudou a sua mente. Anos, né, anos vivendo, né, com uma visão distorcida do amor de Deus. E aí eu fui demitida, eu estava com 53 anos. E aí veio o desafio, né, "E agora, o que que eu vou fazer?". Ou seja, essa pessoa que sempre trabalhou fora a vida inteira, criou os filhos trabalhando, era como se eu não soubesse ficar sem trabalhar, sem o fazer, né. E eu tive que me acalmar, aprendi a me deixar ser cuidada pelo meu marido, e eu passei por esse processo de desacelerar e de recomeçar. E aí veio essa paixão da consultoria, em seguida, né, tomei a decisão, comecei a consultoria numa semana, eu vi essa palavra, tomei ânimo e decisão, fechei a loja em uma semana, e investi na consultoria de imagem. E fiz a transição de carreira e eu estou muito feliz com todas as possibilidades. E eu vejo aqui, não tem vários livros hoje você, falei que raízes e
caminhos. O livro da nossa história. Esse aqui é o livro da Da família. família, exatamente. Olha, deixa eu te contar. O livro das águias, eu conheci a Viviane, quero mandar um abraço para a Viviane de Beijo pra Paula. você, Vivi. Você Também, é mulher maravilhosa. maravilhosa. A Viviane, ela tem o poder, ela tem esse carisma, de ativar pessoas para escreverem as suas histórias. E quando eu conheci a Viviane, eu já estava escrevendo esse livro Com Que Roupa Eu Vou. Inclusive esse nome foi ela que me deu. Olha, Ela ouvindo sobre o projeto da escrita desse livro, ela falou assim: "Eu já tenho o nome do seu livro, vai se chamar Com Que Roupa Eu Vou". Eu amei o nome. E aí passei, né, continuei a escrever, ele será lançado dia 10 de abril, e a Viviane nesse dia me convidou para fazer parte do projeto das águias, 111 águias voam com águias. E eu fui para mim, contei a minha história no livro das águias, e em seguida despertei para fazer o livro da minha família, que, como eu disse para vocês, a minha avó teve 14 filhos, e eu falei: "Meu Deus, não dá para deixar sem contar essa história". A nossa família faz uma reunião há 15 anos, no carnaval, tem 15 anos sem falhar um ano. Toda vez que eu ia nas reuniões de família, eu sentia um desejo e eu falava para mim: "O dia que chegar a vez da família da minha mãe organizar esse evento, eu quero escrever o livro da família". E era justamente agora, esse ano, no carnaval, a gente lançou o livro com a lançou agora. lancei Livro da agora no família. carnaval o livro da história da Foi o primeiro livro que você contou sua história, foi no 111 Águas. Águia e 11 Águias, contei parte da minha história, aí em seguida escrevi o livro da minha família, contando a história dos meus tios, dos meus avós, e o Com Que Roupa Eu Vou, Ali abriu a porta para ser escritora. a escritora, que é um desejo também do meu coração há muitos anos, desde criança. Esse gosto por estudar, por ler, eu sempre dizia: "Um dia eu vou escrever a minha história". E, mais uma vez, no seminário de empreendedores lá da Igreja Videira, o pastor Rafael lançou o desafio para quem quisesse escrever. E na hora eu pensei: "Um dia eu vou escrever, mas ainda não é tempo". A minha filha mesma, que estava do meu lado no ano anterior, que falou que já era tempo, né, que aquela palavra do Pablo era para mim, falou: "Mãe, chegou a sua vez". Eu dei um sorrisinho e falei: "Ah", e pensei: "Eu não estou pronta". Nessa Aquele momento que a gente fala: "Não, não, não é o momento", não é mas é o momento de Deus, aquele é o momento que Deus escolheu para você. Nessa noite eu tive um sonho e quando eu acordei, no livro eu conto o sonho, quando eu acordei do sonho já estava amanhecendo o dia com uma voz que dizia assim: "Tudo que você precisa já está dentro de você, escreve". Aí eu acordei: "Amor, eu tive um sonho falando que tudo que eu preciso está dentro de mim, que é para mim escrever". E aí eu entrei no desafio sem saber o que que eu ia escrever. Entrei no desafio, passei em 10 vezes o cartão, e eu pensava: "Meu Deus, eu vou escrever sobre o quê?". Mas aí eu lembrava da palavra, da voz do sonho: "Tudo que você precisa já está dentro de você, escreve". Aí eu falava: "Ah, então eu vou conseguir". E aí, né, eu sempre tive o desejo de juntar o meu trabalho com o meu propósito, e eu descobri que o meu propósito já estava sempre esteve dentro, né, o propósito já está dentro de nós já nascemos com ele, o propósito original de Deus, para cada um de nós. Deus já plantou uma semente com suas habilidades, seus dons. Isso é um indício do seu propósito. Edna, você sempre diz que a sua consultoria é transformar as mulheres de Entende? dentro para fora. Como é isso, essa consultora de propósito? Bom, meninas, a imagem, ela é muito importante. E tudo reflete na nossa imagem, o nosso interior reflete na nossa imagem. E um dos problemas que a maioria das mulheres se sente desconectadas, né, de quem elas se olham no espelho, não se reconhecem, é devido à autoestima, devido à autoimagem distorcida que ela tem. A autoimagem é como eu me vejo. Isso é construído ao longo da vida, lá na infância. De lá é construído essa autoimagem, essa forma como eu me vejo. E muitos chegam na vida adulta com essa autoimagem distorcida. Por isso ela não consegue, trazer para a imagem dela a mulher que ela é. Ela olha no espelho e se sente desconectada da identidade, do propósito dela. E o meu trabalho é resgatar
essa mulher desse lugar de invisibilidade, desse lugar de insegurança, dessa autoimagem destruída, dessa autoestima lá embaixo, que não permite com que ela seja autêntica, confiante. Então antes de eu trazer para uma mulher os estilos, as cores, o biotipo corporal, que tudo isso está dentro são ferramentas da consultoria de imagem, eu faço um resgate de autoimagem, de autoestima, de autoconfiança, pra gente porque uma mulher que não sabe quem é, Kelly, ela não a imagem dela também não se sustenta. Ela pode até comprar a roupa mais cara, de luxo, a bolsa bonita, cara, mas se ela não sabe quem ela é, essa imagem não se sustenta. Então primeiro eu faço um resgate dessa identidade. Ajudo ela a entender os valores que ela traz, o que é inegociável. Então o que diferencia a Edna Pérez de todas as outras consultoras de imagem? Porque a gente sempre vê uma consultora de imagem, eu vou fazer aqui, qual que é o tom da sua pele, qual que é a paleta que fica bem para você. Então você é totalmente diferente. Sim, Kelly, eu trabalho, eu não limito as minhas clientes numa paleta de cores. Eu trabalho a intenção. Qual que é o seu objetivo de imagem? Com que roupa eu vou? Como você quer se sentir? Como você eu abro o guarda-roupa e fico naquela indecisão, vou com qual roupa? Como você quer se sentir nesse ambiente? Qual cor que eu vou colocar? A minha paleta não tem preto e eu uso preto. Por quê? Porque quando eu quero transmitir a mensagem do preto, eu vou usar o preto. Eu não posso ficar limitada a pode isso, não pode aquilo. Eu ensino as minhas clientes a usar as cores com intenção, a trazer para a imagem aquilo que realmente ela quer transmitir. E aí é um processo lindo, maravilhoso. Tenho muitas clientes que transformaram suas vidas através desse resgate, desse passo a passo, de primeiro trabalhar a sua identidade, os seus valores, trabalhar o seu propósito, e depois a gente vem com os estilos, com as cores, com o biotipo corporal, e aí a transformação ela é duradoura. Ela não é simplesmente colocar um look porque viu lá na loja, achou bonito em alguém, numa amiga, quando ela chega em casa ela não se reconhece. Então, todas nós somos únicas, né, e a gente precisa trazer essa verdade de cada Porque tem momentos assim, na nós mulheres, né, vamos na loja, a gente vê, gente, tá tão linda, está tão lindo naquela modelo, a gente chega em casa, não, ficou, não gostei. não gostei. Então, às vezes, é essa falta desse conhecimento, né. Primeiro, conhecer os seus estilos é importante, né, conhecer as cores que te favorecem é importante, mas principalmente ter esse conhecimento de quem você é e o que você quer transmitir. Trazer para sua imagem intenção. Tudo precisa ter intenção, porque tudo na nossa imagem transmite uma mensagem. E eu gosto muito de uma consultora, né, que fala assim: "Quem não é intencional, se torna convencional". Então assim, hoje eu vim de verde. Eu pensei: "Com que roupa eu vou?". Eu vou de verde". Por que que eu quero ir de verde? Porque o verde ele transmite uma mensagem. Então antes de falar da mensagem do verde, as pessoas elas antes de entender que essa roupa da Kelly tem um corte transversal, que ela é em alfaiataria, elas percebem que ela é a cor, percebe que é um amarelo, manteiga. Então, quando a gente chega, o impacto da cor é imediato. Então ele já transmite ali uma mensagem. E eu pensei: "Com que roupa eu vou?". Vou de verde, porque o verde transmite remete à natureza, crescimento, abundância. O verde ele transmite prosperidade. Então eu falei: isso é essa imagem que eu quero transmitir para quem está me ouvindo". E é isso, Kelly, a minha consultoria não é aprisionar as pessoas numa paleta de cores ou no estilo A ou B, mas trazer clareza de quem essa pessoa é. E aí quando você sabe quem você é, conhece os seus valores, o seu propósito, você consegue trazer autenticidade, confiança para a sua imagem e se posicionar como a mulher, única, que foi feita por um Deus que não erra. E quando a gente está posicionada, sentindo confiança, você transforma os ambientes, transforma a sua vida, o sucesso chega, as coisas se tornam abundantes.
porque você sabe que você é única, exclusiva, criatura amada de Deus e que coisas boas vão acontecer na sua vida. Gente, olha o livro que eu recebi, que eu ganhei. Agora eu não vou ficar com dúvidas. Quando eu vim aqui gravar o programa ou eu for em algum evento, com que roupa eu vou? Vou ler aqui o livro. Tá, Edna, que E o livro. subtítulo? Olha a capa desse livro. Uma jornada de identidade, propósito, estilo e beleza. Que show. Olha aqui. E a cor? O amarelo. O amarelo, que remete à luz do sol, à alegria, né, do amarelo, à vida, né. Então, assim, paleta, o amarelo, será que faz parte da minha paleta ou não? E aí, Edna? Existe, todas as paletas têm as cores e elas existem o tom e o subtom. Então, assim, às vezes existe o amarelo mais terroso, o amarelo mais vivo, mais brilhante, né. Então, a gente escolhe as cores depois do teste de coloração pessoal, você vai ver o seu subtom da sua pele, a temperatura, e as cores vêm para trazer essa harmonia, refletir a beleza que já existe em você. É excelente? É, mas não é para te aprisionar. As mulheres que estão nos assistindo, como elas fazem para conhecer o trabalho hoje aí da Edna Pérez, aquela mulher que precisa de uma consultoria para saber qual que é a verdadeiro, a cor, porque você fala que cor também, não muitas ficam assim, só pode usar essa cor, porque só essa cor que faz parte do seu tom. No link da minha bio tem o meu contato, né, eu vou além de te orientar sobre quais cores melhor reflete, né, na sua imagem, eu vou também te ensinar a usar cores que não estão dentro da sua paleta. E a gente vai trazer intenção para a sua imagem. Nós vamos também trabalhar as mensagens das cores, para que você não fique presa numa paleta somente, mas que você, quando for usar uma cor que não está dentro daquela paleta, você tenha truques para não interferir, né, na iluminação do seu rosto. Porque a cor, quando ela está fora da nossa temperatura de pele, ela pode sombrear, trazer olheiras, né. É importante sim você estar na cor, em cores que te favoreçam. Mas quando você for usar uma cor que não está dentro da sua temperatura de pele, nós temos os truques. Né, você pode usar uma maquiagem dentro dos seus tons, a pessoa recebe um dossiê contendo as cores de cabelo. Quem nunca foi no salão e voltou com a cor do cabelo se sentindo assim: "Meu Deus, o que que eu fiz?", Não né? tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Então, a coloração ajuda muito nisso, a saber os tons do seu cabelo, o batom, o esmalte, as cores das roupas que melhor te favorece. E eu também vou te ensinar a usar o que não está na sua paleta, de forma intencional. Edna, as pessoas que querem hoje encontrar a Edna nas redes sociais. Qual que é o Instagram? Onde encontrar a Edna hoje? O Instagram, @Edna com I, Pérez, @Edna Pérez. Edna hoje responsável por posicionamento aí de imagem e toda mulher que hoje é empresária e que quer mostrar poder tem que fazer, né? Tem que ser uma consultora de imagem aí para ajudar. Sim, é importante, né, porque, essa insegurança que a maioria de nós temos, e eu fui uma pessoa muito insegura, então tudo que eu trago para a consultoria é um pouco da minha história, né, de quando eu me perdi, quando eu tive que buscar a minha identidade, o meu propósito, e como eu fui buscar me conhecer, conhecer os meus estilos, conhecer o meu biotipo corporal. Às vezes você compra uma peça bonita e você chega e não consegue usar, às vezes aquele corte daquela peça não favorece o seu biotipo corporal. E na consultoria a gente vai entender tudo isso e vai trazer para a sua imagem aquilo que faz sentido, que vai ressaltar a beleza que já existe aí dentro de você e na sua aparência, trazer beleza para uma pessoa que já é bela, né. Obrigada, Edna. E falando a respeito de posicionamento de imagem, gente, eu estou aqui com a Edna, ela que é uma mulher MVP, estava com a gente naquele passeio de limusine, né, Edna? Conta aqui para o público, antes de finalizar o programa, como foi nosso passeio de limusine? Foi maravilhoso participar de um grupo de mulheres com propósito, né, virtuosas, mulheres
prósperas, que é MVP, Mulheres Virtuosas Prósperas, é maravilhoso, porque o ambiente que você está inserido, ele fala muito, ele te limita ou ele te impulsiona. Então estar com mulheres que têm a mesma visão, né, de empreendedorismo, de crescimento, de prosperidade, que busca esse lugar de crescimento, é impulsionar a sua carreira. E recebi esse convite, né, Kelly, você me convidou para estar participando, e é um projeto maravilhoso que só vai crescer. O Com passeio toda de limusine, certeza. que foi o que você me perguntou, foi uma experiência maravilhosa. Então, mulheres que querem hoje se posicionar, tem que estar elegante. Nós estamos aqui com a Edna Pérez. Agora, você que quer mesmo se posicionar, mostrar a sua imagem de próspera, mulheres prósperas, você tem que estar com a gente no Clube MVP. Eu vou mostrar aqui, vamos mostrar para eles, Edna, aquele Vamos. passeio maravilhoso aí da limusine. Vamos sim. Gente, olha aí, Cotonete, coloca aí para essas mulheres verem como foi o nosso passeio de limusine. E daqui a alguns dias é o nosso passeio também de quê? Helicóptero. Nós já estou contando contagem regressiva para esse passeio. É lindo, gente, foi show e vocês vão assistir aí cada detalhe desse passeio para que você no próximo possa estar com a gente, não é mesmo, Edna? Sim. Agora eu quero agradecer a sua presença, Edna, muito obrigada. Que história maravilhosa, nos mostra aí que jamais devemos desistir. Se talvez você que está nos assistindo, veio esse momento, esse pensamento na sua mente, gente, olha a história da Edna. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter desistido desde o primeiro dia ali, que ela ficou grávida, aquela dificuldade para trabalhar, para estudar, mas não, ela está aqui e contou pra gente essa história de sucesso. Muito obrigada pela sua presença. Olha aqui, ó, daqui a alguns dias quero você aqui de novo. Será um prazer, gente. Uma alegria imensa estar aqui com você, Kelly. Muito obrigada pela oportunidade. Show de negócios, né? Esse programa maravilhoso. Só tenho a agradecer e quero voltar outras vezes para a gente aprofundar, né? Um pouco mais na consultoria de imagem, com certeza. Com toda certeza. Já é a nossa convidada. E eu quero agradecer você, povo lindo, por estar com a gente aqui nesse momento especial, nessa entrevista. E nunca esqueça, olha aqui aquela palavra show, sempre no final do nosso programa. Aonde você colocar, planta dos seus pés, com toda certeza, o Senhor irá colocar o chão. Beijo grande! E o nosso programa Show de Negócios, gente, é toda segunda-feira, às 20 horas, aqui onde? Alô TV, porque os melhores estão aqui!